você observar que alguém está sem a Bíblia, dá uma chegadinha próxima da pessoa e oferece a sua Bíblia para que ela leia com você também. Josué 10 e o versículo de número 12, meus irmãos. Glória a Deus. Que barulhinho é esse que tem aí? Creque, creque aí. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Josué 10, versículo 12. Aquele que encontrou, diga amém. A epígrafe diz: o sol e a lua são detidos. Quem tem isso na epígrafe? Levante a mão. O sol e a lua são detidos, né? Detidos não quer dizer que foram presos. Vamos lá, diz assim a palavra, queridos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Amém? Senta, meus irmãos. Nós vamos meditar alguns minutos. Talvez alguns irmãos assim, não sei se tem algum aqui nessa noite, mas pode ter alguns irmãos assim. Talvez quando a gente lê o Antigo Testamento, tem muitas pessoas que não se interessam pelo Antigo Testamento, porque, como já diz o nome, é Antigo Testamento, ou seja, é o Antigo Testamento. Mas, queridos irmãos, se você abrir a sua Bíblia aí agora, por exemplo, em Romanos, capítulo 15, abre a Bíblia só para nós ver, quer ver? Dá uma abridinha na sua Bíblia. Romanos 15, versículo 4. Dá uma olhadinha em Romanos 15, versículo 4. Só para a gente entender o valor que o Antigo Testamento tem. Amém, meus irmãos? O que diz aí Romanos capítulo 15, versículo 4? Veja o que diz aí. O que está escrito na Bíblia dos irmãos? Amém, olha aí. Porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, irmãos, não tenha, por exemplo, assim como uma coisa fora de validade. Não tem a palavra de Deus, o período de validade dela é indeterminado, meus irmãos. Jesus disse o que? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, mesmo que seja o Antigo Testamento, irmãos, tá? Ele nos ensina muitas coisas. E aqui nessa passagem bíblica de Josué, o que eu aprendo aqui? Eu estava em casa agora à tarde, irmãos, e estava meditando nas coisas de Deus e pensando assim na oração, né? Como é bom a oração, como a oração ela pode mudar o curso de uma vida, como a oração pode trazer tantas coisas boas para a vida da gente, e tão poucas pessoas que gostam de orar. Na verdade, a grande maioria das pessoas não gostam de orar, não gostam, às vezes por alguma razão, às vezes por falta de fé, né? Às vezes a pessoa não acredita na oração dela. Tem pessoas, irmãos, que eles só acreditam na oração do outro. Então, vou pedir oração, vou falar com o irmão para ele orar por mim. Eu sei que ele vai na igreja, eu sei que ele levanta de madrugada, eu sei que ele faz campanha, dele vai orar e Deus vai me abençoar. Mas, querido, a tua oração, ela tem poder também. Então você tem que entender isso, que todos nós precisamos orar. E a oração de todos nós tem poder sim para fazer com que a bênção chegue até nós. O Josué, ele entrou em Jericó. Os irmãos sabem que a entrada de Israel em Jericó foi um milagre.
porque tinha aquelas muralhas enormes, né? Hoje até a arqueologia ela desenterrou essas muralhas. Então, quando a gente prega sobre as muralhas de Jericó, a gente não está pregando assim uma coisa que a gente acha, mas a arqueologia descobriu as muralhas, desenterraram, né? E essas muralhas, elas eram bastante altas e elas eram bastante largas, tá? Só para os irmãos terem uma ideia, 2 carros de guerra andavam em cima daquele muro. Era um muro muito espesso, muito largo. Então, 2 carros de guerra, lado a lado, eles andavam e circulavam por toda a cidade, por cima daqueles muros, de tão largos que eram. Humanamente falando, irmãos, imagine, eu estou falando aqui de algo de mais de 3.000 anos atrás, quando nem tinha sido descoberta a pólvora. Hoje, com a pólvora, não tem onde a gente não entra. Não é verdade, irmãos? Então, depois da descoberta da pólvora, aí as coisas, a guerra tomou outra dimensão. E não foi só a pólvora, depois veio os armamentos nucleares, e cada vez o homem vai descobrindo um poder de destruição maior, porque destruir o homem consegue. O que o homem não consegue é dar vida, né? Construir, edificar, às vezes coisas boas, isso o ser humano não consegue. Mas destruir o homem consegue muito. Muitas coisas na vida estão sendo destruídas pelos homens. Então, depois que inventaram a pólvora, aí a vida foi outra. Mas aqui, irmãos, a guerra era feita com escudo, espada, lança, arco e flecha. E pedras atiradas, né, também eram desta forma. Quem ficava em cima da muralha atirava a flecha, atirava com a lança, jogava água ou óleo fervendo para baixo, para queimar quem estava tentando entrar ali. Então, basicamente, a guerra era assim. Então, humanamente falando, Josué não tinha condições de entrar em Jericó. Irmão, aquelas muralhas eram intransponíveis. Josué poderia fazer a guerra que quisesse, ele não conseguiria entrar em Jericó. Mas como é que ele conseguiu, pastor? Conseguiu porque Deus colocou aquelas muralhas por terra, meus irmãos. Isso me alegra, porque quando eu não posso, eu sei que eu tenho um Deus que Ele pode por mim. Quem sabe que quando você não pode, mas você tem um Deus que você serve, um Deus que você ama, um Deus que você crê, e esse Deus também te ama, esse Deus também está com você, e quando a gente não pode, o nosso Deus pode sim, igreja do Senhor. Quem tem esta certeza, esta fé, que quando a gente não pode, Deus pode, levante a sua mão assim, diga mesmo assim, diga glória a Deus. Então não desanime. Talvez nós não tenhamos uma muralha de Jericó na nossa frente, mas talvez tenhamos um problema tão difícil que é impossível a nós. Talvez não estejamos com muros de pedra na nossa frente para transpor, mas talvez tenhamos um diagnóstico incurável por parte da medicina. O diagnóstico diz que não tem cura, que não tem o que ser feito. Talvez não tenhamos um muro grande, alto, largo para transpor, mas talvez a tua família esteja praticamente quase destruída, teu casamento acabado, teus filhos para um lado, você para o outro lado, e quando você olha a tua real situação, você se desespera, e muitas das vezes não adianta nem ficar pensando como é que chegou a essa situação, onde eu errei, porque agora não adianta mais se lamentar, chorar e querer descobrir o que aconteceu. Agora o negócio é tentar o quê? Juntar os cacos, reunir o que está sobrando, chegar na presença de Deus com muita fé, com muita convicção, clamar, orar, para que o Senhor venha reconstruir aquilo que o diabo tem destruído na nossa vida, meus irmãos. E olha que o nosso Deus, Ele pode. Pode sim. Então, Deus colocou os muros de Jericó abaixo. Josué entrou para dentro, derrotou os moradores de Jericó. A fama de Israel, irmão, se espalhou. Porque é assim, irmãos, a fama, ela chega antes das pessoas. Seja uma boa fama, ou seja uma má fama, ela chega antes. E de repente começou a falar de Israel nos 4 cantos da terra. Esse povo é terrível. Esse povo
é imbatível, é invencível. Esse povo destruiu a cidade de Jericó. E isso foi se espalhando. Aí o que é que os cananeus fizeram? Reuniram 5 nações, 5 reis, reuniram todos os seus exércitos e disseram: vamos combater Josué antes que ele se fortaleça mais. Porque a grande tática do diabo é não deixar nós nos fortalecer, meus irmãos. O diabo quer te ver fraco, o diabo quer te ver desanimado, o diabo quer te ver triste, o diabo quer te ver derrotado, fracassado, desiludido, desesperado. E quando o diabo notar que você está tendo uma reação, que você está reagindo, que Deus está operando na tua vida e que as coisas que estavam tão ruins já começam a melhorar, ele vai se levantar novamente para tentar estragar, para tentar destruir, para tentar impedir a obra que Deus tem com a tua vida. Mas nesta noite nós vamos decretar pelo poder da fé no Senhor Jesus Cristo, que esses demônios, onde se levantarem, eles vão ter que cair por terra. E aquele que crê, levante a mão e diga glória a Deus. Quando o inimigo vê que você começa a reagir, no menor sorriso que você der, você estava acostumado a andar com a cara fechada, você estava acostumado a chorar, você estava acostumado a lamentar, reclamar, murmurar, e agora você está sorrindo, agora você está cantando, agora você já está falando em vitória, coisa que você nunca falou em vitória. Agora você já abriu a gaveta dos teus sonhos que estavam fechadas e você começou a tirar os teus sonhos que estavam engavetados e você começou a dizer: vou realizar, vou conquistar, vou vencer. E o diabo está vendo que a gaveta dos sonhos, dos projetos da tua vida que estava trancado a 7 chaves, agora está aberta. Teus projetos e sonhos estão na mesa, teus objetivos estão sendo buscados e o diabo vai tentar anular isso na tua vida, meu irmão. Então nós precisamos ter fé nesse momento. Amém, igreja do Senhor? E aí começou a falar sobre Josué e sobre Israel, que era um povo invencível, imbatível. E aí os cananeus se juntaram em 5 nações e disseram: vamos para cima de Israel. E vieram, meus irmãos. Só que eles não sabiam que havia um Deus que pelejava por Israel. Irmãos, eu até vou dar um conselho para os irmãos. Eu sei que hoje em dia todo mundo tem internet, né? Todo mundo tem acesso à internet. Pesquise, até no YouTube, você pode ir no YouTube, pesquise sobre a guerra dos 6 dias que Israel teve na década de 60. Pesquise. Ali foram 7 nações árabes. Veja que Israel, irmão, sempre é perseguido. Israel sempre está no alvo do inimigo, assim como eu e vocês. Você acha que o diabo gosta de quem é de Deus, meus irmãos? Não gosta. Aliás, o diabo não gosta nem de quem é dele. Que o diabo usa eles e depois mata. O diabo usa eles e depois destrói com a vida deles. Então, um demônio que não gosta nem daqueles que são dele, vai gostar daqueles que são de Deus, meus irmãos. Um que não gosta nem dos que lutam ao lado dele, vai gostar daqueles que lutam contra ele. Ele odeia a igreja, meus irmãos. A igreja é o grande exército de Deus. Quem sabe que a igreja é o exército de Deus, diga amém, Jesus. O diabo nos odeia. Aí na década de 60, me parece 68, se não estou equivocado, ou 66, 7 nações árabes vieram para destruir Israel. Irmãos, tem na internet, no YouTube, vários que participaram da guerra, dando o seu testemunho. Irmãos, Deus assombrava os árabes. Eles estavam lá, irmão, contra Israel, com grandes armas, tudo financiado pela Rússia, que a Rússia também é inimiga de Israel. A Rússia é um país que é inimigo. Você sabe quantos cristãos que morreram na antiga Rússia? As Bíblias eram levadas, escondidas, contrabandeadas na Rússia. Quantos missionários, quantos servos de Jesus foram mortos na Rússia? As igrejas destruídas, as grandes catedrais
foram repintadas, e no teto das catedrais eles pintavam os planetas, pintavam foguetes, astronautas nos tetos das igrejas, ridicularizando a fé em Deus. E a Rússia financiou a guerra dos árabes contra Israel. Só que Deus pelejava por Israel. Deus assombrava as nações árabes. Eles chegavam ali nos montes de Israel e eles viam coisas que não existiam, mas Deus fazia com que eles enxergassem. Eles abandonavam fuzis, abandonavam bombas, tanques de guerra e fugiam. Um soldado israelita às vezes prendia 1000 árabes, porque Deus pelejava por Israel. E aqui neste capítulo 10 também de Josué, Deus também pelejava por Israel. A Bíblia diz no capítulo 10, versículo 11, que o Senhor lançava sobre eles pedras. Os 5 reis cananeus vieram contra Israel e Deus começou a fazer com que pedras caíssem do céu, talvez meteoritos, caindo sobre eles, e de repente eles começaram a serem mortos. E a Bíblia diz que morreram mais aqueles que foram atingidos pelas pedras que caíam do céu, do que aqueles a que Israel matava pela espada, meus irmãos. Quando Deus peleja por nós, a vitória é garantida, igreja. Glória a Deus. Quando Deus está do nosso lado, eu sempre digo, irmãos, uma pessoa com Deus é a maioria. Pode haver milhões do lado de lá, mas se o lado de cá estiver apenas uma pessoa, e esta pessoa estiver com Deus do seu lado, essa pessoa é a maioria. Louvado seja Deus. Não diga que está sozinho ou sozinha, porque Deus é com você. E aí Deus começou a pelejar por Israel. Josué começou a fazer a guerra, e aí os cananeus viram que estavam sendo derrotados. Mas no coração deles houve um certo alívio. Por quê? Porque o dia estava terminando. E com a chegada da noite, eles pensaram, anoitecendo, nós vamos ter condição de escapar. Então os cananeus estavam vendo que a guerra estava sendo perdida, mas por outro lado eles estavam tranquilos, porque o dia estava terminando, a noite era chegada, e eles poderiam escapar na escuridão da noite. E Josué viu que o dia estava para terminar e a noite chegar. Josué viu que a guerra estava sendo favorável a eles. E Josué não queria deixar nada daquela guerra para o dia seguinte ou para a semana que vem. Josué queria colocar um ponto final naquela guerra. Meus irmãos, tem coisas que não dá para deixar para amanhã, nem para depois da manhã. Tem coisas que nós temos que aproveitar, que Deus está do nosso lado. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que aproveitar. Deus abriu a porta, entra logo na porta, meu irmão. Deus te deu a bênção, toma posse logo da bênção. Deus te chamou, ouve logo a chamada de Deus. Não fica adiando para amanhã, para depois da manhã, porque se a gente perder a oportunidade, amanhã poderá ser tarde, meus irmãos. Quem sabe que tem pessoas que vão adiando? Quem sabe disso, diga amém, Jesus. Ah, Deus abriu a porta, tá bom. Uma hora dessa eu entro. Que uma hora dessa entra já. Não deixa para amanhã. Você está que nem o português, irmão. Falaram para o Portuga lá em Portugal que aqui no Brasil tinha tanto dinheiro que dava no chão. Ele pegou um avião, aliás, pegou um navio e veio para o Brasil. Chegou aqui no porto, desceu do navio, pisou em terra, primeira coisa que ele vê é um bolo de dinheiro. Pessoal, é verdade, olha, o pessoal disse que dá dinheiro até no chão, maldecido do navio, já tem um bolo aqui. Aí ele pegou aquele bolo de dinheiro, deu um chute, jogou dentro d'água e disse, raios, hoje eu estou de folga. Nunca mais achou nada. Então, querido, se Deus der a oportunidade, não deixa para amanhã. Amém, igreja do Senhor? Josué estava vencendo, então se é para vencer, é para vencer. Escuta essa aqui, ó querido, se Deus te deu a companheira, case. Se Deus te abriu a porta do emprego, encare. Se o Senhor te abriu a porta para você adquirir um imóvel, adquira. Se o Senhor te deu um chamado aqui para fazer alguma coisa na igreja, na obra, faz. Aproveita a oportunidade que Deus lhe dá. Jesus te salvou lá do mundo de pecado. Você estava caído no mundo, desviado, fracassado. Jesus salvou você,
se batize, aceite Jesus, abre o coração, deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, porque a vitória Deus está garantindo para nós aqui nessa noite, igreja. Volta para Jesus nessa noite, se você ainda não voltou para Jesus. Temos que aproveitar a oportunidade. Ah, pastor, eu estou indo lá na igreja, as coisas estão melhorando. Claro, só vai melhorar. Toma a tua decisão logo com Deus. Você acha que você vindo para a igreja vai piorar? Lógico que não. Você vindo para a igreja vai melhorar. A única luta tua vai ser contra o pecado. O pecado sempre vai querer te afastar de Deus. Mas tudo vai ficar melhor. Quem tem Jesus, tudo melhora, meus irmãos. Né? Ah, depois que eu comecei lá na igreja, as coisas começaram a melhorar. E só vai melhorar, vai fluir cada vez mais. Deus vai te tirar de lugares que você estava caído. Deus vai te tirar de situações vexatórias, humilhantes que você estava passando. Deus vai levantar você e colocar na posição que um dia você teve e talvez você caiu. E esse Deus é tão bom que Ele vai te colocar, quem sabe, até mais alto do que você estava. Vale a pena servir a Deus, meus irmãos. Melhor coisa. Mas olha o que a gente faz, irmão. A gente deixa Deus muito de lado. Quando as crianças são pequenas, por exemplo, hoje em dia é tão difícil entrar uma Bíblia na escola, né, meus irmãos? No meu tempo de escola, a gente rezava pelo menos um Pai Nosso. No meu tempo de escola, a gente tinha a professora de educação religiosa que, pouco ou muito, passava alguma coisa de Deus para a gente. E a gente rezava um Pai Nosso, na hora de entrar, na hora de sair, essas coisinhas, né? Mas hoje em dia, né? O Estado é laico. O Estado é laico. Tem uns bobão na política aí. O Estado é laico. Tem que diferenciar o Estado da religião e tal. Teve até na época aí do PT que eles recolheram os símbolos religiosos. Não sei se vocês vão lembrar disso. Que o pessoal tem a memória muito curta. Esse é o problema do brasileiro. Talvez tu votou na última eleição, não sabe nem quem votou. O cara está lá fazendo lambança, está lá desviando dinheiro, roubando, e na outra eleição tu vota nele de novo, porque a tua memória é curta. Então o PT aqui no Brasil, até os símbolos religiosos, retirou. Houve um tempo aí que eles retiraram. Então tem essa besteira do Estado é laico. Tem que separar o Estado da religião. Pois é, negam a Bíblia na escola para a criança, mas depois abrem as portas para os pastores levar a Bíblia na cadeia. Será que não era melhor levar a Bíblia na escola do que levar a Bíblia na cadeia? Depois do cara sofrer 20, 30 anos no submundo das drogas, no submundo do crime, aí quando o cara está preso, sem Deus, sem esperança, abandonado e desprezado pela sociedade, pela família, né? Punido pelas autoridades, aí eles dizem: vem pastores, tragam a Bíblia para a cadeia. Muito melhor seria a Bíblia na escola do que a Bíblia na cadeia. Se a Bíblia entrasse na escola, não precisaria levar a Bíblia na cadeia, meus irmãos. Mas nós vamos deixando Deus de lado. Deus, Ele vai dando oportunidade e nós vamos deixando Deus de lado. Isso é um grande erro nosso. Então, quando Josué viu que a guerra era favorável, ele disse: para cima. Vamos embora, vamos, né? Para cima, vamos, e vamos. Mas aí o sol estava entrando, e Josué entendeu que essa guerra não podia ser deixada para outro dia, porque senão eles iam fugir à noite. Daí Josué fez o que, meus irmãos? O que ele fez? Orou. O que você faz quando está em apuro? Ah, pastor, eu brigo. Eu tenho uma direita que é um chumbo, né? Onde bate, estoura tudo. Pois é, mas não resolve nada. Você vai bater em quem? O que você faz quando você está em apuro, necessitado? Pastor, eu conto 171. Mas é uma mentira, tem perna curta, daqui a pouco vão descobrir que tem 171 e não vai dar em nada. O que você faz quando você está em apuro? Você foge. O que adianta você fugir? O problema vai atrás. Eu mudo de bairro, mudo de cidade, mudo de estado. Irmão, você pode mudar para onde você quiser, o problema vai te acompanhar. Então, nos momentos de apuro, nos momentos de dificuldade, nós precisamos fazer como Josué fez: orar a Deus, meus irmãos. Clamar ao Senhor, louvado seja Deus. Eu vou citar um versículo que vocês conhecem de cor. Tiago 5,13, o que fala? Quem lembra? Não, Tiago 5,13. Aquele que está aflito,
ore. Em alguma tradução diz: aquele que está triste, ore. Está aflito, está triste, está desanimado, está abatido, as coisas deram errado, o problema está te sufocando, a angústia está te matando, está aflito, ore a Deus. Ore a Deus. Né? O que a igreja do século 21 faz? Estou triste, eu vou desabafar no Facebook. Rapaz, cara lá do Japão que não precisava saber da minha vida, sabe. Tem gente, irmão, né? Quando eu era garotão tinha uma música, deixa eu lembrar, uma música que falava da Geni. Diz que a Geni tinha um problema. Diz que a Geni contava para todo mundo a vida dela. E hoje tem crente igual a Geni da música da década de 80. Tudo que acontece na vida dele ou dela, todo mundo sabe. Por quê? Vai desabafar no Facebook, vai desabafar no Instagram, vai colocar indireta no WhatsApp, no status. Não, ele vai abrir aqui e vai ser na testa. Ela vai abrir aqui e vai ser na cabeça e tal. O que isso resolve? Resolve nada. Você só fica sendo mal visto. Que quem vê as tuas palavras, às vezes, de xingamento, de ofensa, pensa: ó, esse cara não deve prestar, essa mulher não deve valer nada. Olha que coisa ruim. Então você só está manchando a tua imagem. Você só está apagando o teu brilho. Você está fazendo com que as poucas pessoas que te admiram venham perder a admiração que eles têm por você. Então, em vez de você ir reclamar, xingar, ofender na rede social, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, clama, e o Deus de todo o céu e de toda a glória, Ele vai ouvir a tua oração, vai responder e Ele vai te dar a vitória. E aquele que crê de verdade, levante a mão e diga aleluia. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Faça isso. Então, Tiago 5,13, está triste, ore. Está alegre, cante louvores. Está triste, ore. Está alegre, mais alto. Está triste, está alegre. Querido, se o Tiago não tivesse colocado cante louvores, a gente ia achar que é só cantar. Cantar aquela uma lá do Tiririca. Tiririca já está esquecido, né? Mas cante louvores. Muda o CD do teu carro, põe um louvor lá nesse CD, no toca CD. Muda a estação do teu rádio, coloca lá numa rádio que está falando de Jesus. Visita uma página aí na tua internet que seja algo de Deus. Para de entrar em página que não traz edificação nenhuma. Rapaz, tem gente, irmão, que está igual a Olívia Palito na fé. Lembra da Olívia Palito, a mulher do Popeye, a namorada do Popeye? Rapaz, era magrinha. O nome é Olívia Palito. E tem crente que na fé, ele está igual a Olívia Palito, está raquítico, está fraquinho. Desanimado, está amarelinho, irmão. O diabo diz, ele vai morrer. Quer ver? Ele não aguenta até a segunda-feira. Muda de vida nessa noite. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te renovar. Deixa o Espírito Santo te fortalecer nessa noite. Deus quer fazer de você uma pessoa mais robusta, mais forte, mais ungida do Senhor, meus irmãos. Então, visita, muda as coisas. Você está ouvindo lá aquelas músicas, não está, pastor, só estou no sertanejo universitário. O que está adiantando? Como é que está o teu romance? Teu casamento? Só estou no terceira dimensão, pastor. Procurando por Jaraguá, Blumenau. Como é que é? Joinville, Jaraguá, lembra a terceira dimensão? Pastor, só estou na terceira dimensão, procurando, pastor. Ei, glória. Rapaz, vai orar, meu irmão. Meu Deus do céu, olha o Espírito Santo sacudindo a nossa vida aqui hoje. Olha o Espírito Santo dizendo, eu quero te ajudar, eu quero te fortalecer, eu quero te abençoar, eu quero te levantar, eu não quero ver você caído, abatido, desanimado, mas eu quero te ver de pé, alegre, cheio da minha presença. Vamos nos aproximar mais de Deus, irmãos. Amém, igreja do Senhor? Então, Josué, ele foi orar.
E olha a ousadia de Josué, irmão. Esse rapaz era abusado, né, meus irmãos? O homenzinho abusado. Olha o que ele pediu para Deus, irmão. Rapaz, ele fez Deus mexer no sistema. Rapaz, Deus criou o sistema e depois de milhões de anos, porque a Terra ela vai completar 6.000 anos. E isso da história do homem aqui. Mas a Terra não tem 6.000 anos, a Terra tem milhões e bilhões de anos. Tá? Não vá pensar que a ciência é besta, que a ciência não é. Quando a ciência ela desenterra um fóssil de dinossauro, aquilo não é mentira. Quando a ciência faz as descobertas e ela fala o período de tempo que aquilo tem, a ciência não é boba. Mas a história do homem aqui na Terra vai fechar 6.000 anos. Mas o sistema tem bilhões de anos. Quando Deus fez o sistema, Deus colocou o sol e a lua lá. E esse Josué abusado, ele sabia que deu a hora, o sol entra e a noite chega. Mas ele disse com ele: Deus vai fazer diferente hoje. Hoje Deus vai fazer diferente. Quem sabe que Deus é o Senhor, Ele pode quebrar protocolos, diga glória a Deus. Quem sabe que Deus é o Senhor e Ele pode passar às vezes por cima até de uma regra que Ele faz, diga glória a Deus. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é Senhor. E Josué disse: hoje a coisa vai ser diferente, hoje o nosso dia vai ser maior. E ele olhou para o sol e disse: sol, fica aí onde você está parado. Lua, detenha-se onde você está. E a Bíblia diz que o Senhor fez com que o sol ficasse parado no meio do céu. E a lua também ficou parada, meus irmãos, por quase um dia inteiro. E enquanto o sol não entrava, a noite não chegava, Josué estava batalhando, meus irmãos. Glória a Deus. Deus estava dando um dia mais longo para que a vitória não fosse deixada para amanhã. Esse domingo, antes do relógio cruzar e unir os ponteiros à meia-noite, Deus já tem entregue a vitória para você e para a tua família, para a tua vida. Antes do término deste 12 de setembro, algo de Deus vai acontecer na sua vida. A vitória vai chegar, sim. Você vai colocar a tua fé em prática e Deus vai te ouvir aqui nessa noite. O sol ficou parado. Irmão, é claro que a gente sabe hoje que quem entra, na verdade, não é o sol, mas é a terra que gira. Quem sabe disso? Mas você já viu algum poeta escrever que a terra gira, ou o poeta escreve que o sol se põe? Os poetas continuam dizendo: o sol se põe. Você, quando escurece, você diz que o sol entrou ou não diz mais? Por quê? Porque isso é uma força de expressão. Josué, como nós, ele falava: o sol entra, o sol saiu. Mas Deus sabia que o sol não entra e nem sai, é a terra que gira. Mas Deus entendeu o que Josué queria. É aquilo que fala em Romanos 8, versículo 26. Olha o que diz Romanos 8, 26. Na verdade, nós não sabemos como convém orar, nem pedir. Às vezes eu estou com dor de cabeça, eu peço: Deus, cura minha cabeça. Mas o problema da dor na cabeça é o fígado. O problema da dor da cabeça é o estômago às vezes, mas eu estou sentindo a cabeça. Então eu digo: Deus, cura essa dor na cabeça. Aí a dor de cabeça passa, eu digo: olha, Jesus curou minha dor de cabeça. Mas às vezes Jesus não curou a cabeça, curou o fígado, curou o estômago. Então nós não sabemos como convém pedir, mas Deus sabe o que a gente quer, meus irmãos. Quem sabe que Deus sabe o que a gente quer? Aí Deus fez com... Irmão, Deus freou a terra. Tem dois movimentos, né? Rotação e transladação. O diário, como é que chama? Rotação? Rotação. Então, movimento de rotação é aquele diário. Deus disse lá para o anjo, lá, mete o pé no freio aí, para esse negócio. Mas parar, Senhor? Sim, mas por quê? Tem um homem lá na terra que está pedindo para mim parar. Um homem pedindo para parar. Mas o Senhor vai ouvir a voz de um homem? Está aqui, ó.
capítulo 10, versículo de número 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Querido, a tua voz é ouvida no céu. A tua voz, ela passa desse forro. A tua voz, ela não está apenas dentro dessas quatro paredes. As tuas palavras, elas têm ido à presença do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor, amém, meus irmãos? Deus parou a terra. E aí Josué conseguiu vencer os inimigos. Sabe, irmão, tem um movimento chamado conspiração. E tem crente que acredita na teoria da conspiração. Eu não estou aqui para discutir com nenhum que crê ou que descrê. Mas tem muita gente que crê na teoria da conspiração. Tem muitos que crê naquele papo dos Illuminati. Se falar que eu não acredito, arrumo briga. Pastor, os Illuminati, não sei o quê. Rapaz do céu, fica com a tua crença que eu fico com a minha. Mas é assim, meus irmãos. Tem muitas pessoas que acham que os americanos não foram na Lua. Como tem gente besta agora. Quem já ouviu falar que tem um grupo de pessoas que diz que a Terra é plana? Quem já ouviu falar? A Terra... Querido, abre Isaías 44, 22, eu acho. Deixa eu ver se é 44, 22. Não, 40, 22, eu acho, então. Isaías 40, versículo 22. Lê aí, por favor. Aí os caras vão para o YouTube, para a internet, a terra é plana. A terra é plana. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Amém. Olha aí, ó. Ele está sentado sobre o globo. O globo é achatado ou é redondo? Como é que é um globo? É redondo? Aí tem gente, pastor, a terra é plana. Não vai nessa furada, meu irmão. Diz aqui Isaías 40, versículo 22, que o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Glória a Deus. Quem já ouviu falar de Galileu Galilei? Quem sabe que ele teve que se retratar porque foi um homem que ensinou que a terra era redonda, comeu pão que o diabo amassou por causa disso. E a própria Bíblia diz que a terra é redonda. Isaías 40, 22. Então tem um pessoal da teoria da conspiração que eles dizem que os americanos não foram na Lua. Isso é uma montagem dentro de um estúdio e tal. Não, meus amigos, os americanos foram na Lua, sim. Estiveram lá. Inclusive, um dos astronautas que esteve na Lua era um catarinense, nascido aqui na cidade de Concórdia, naturalizado americano. E um dos astronautas, ele se converteu a Jesus, irmãos. Depois que ele veio do espaço, passado um tempo, ele aceitou Jesus e ele percorreu o mundo inteiro pregando e dando testemunho da sua ida à Lua. Então, um cara que se converte, ele não ia ficar convertido espalhando mentira nas igrejas, né? Então, vejam bem, meus irmãos, existe esse pessoal que não acredita que o homem foi na Lua. Então, eles dizem que é uma conspiração. Mas, na verdade, os homens estiveram lá sim, igreja. Inclusive, é bíblico. Deus falou através do profeta Obadias: ainda que tu suba além das estrelas, lá faça o teu ninho, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. O que é isso que Obadias fala? Obadias fala que o homem vai chegar num ponto de tão evoluída a ciência que ele vai subir acima das estrelas. Vai chegar na Lua, vai chegar em Marte. O pessoal está querendo colonizar o planeta Marte. E se Jesus não voltar dentro de alguns anos, é provável que nós vamos ver gente saindo da Terra, indo para Marte. Já tem grupo que estão aí na fila de espera. Então, meus irmãos, nós havemos de entender que o nosso Deus, Ele é um Deus grande, o nosso Deus é um Deus poderoso, e quando Josué orou com essa fé, Deus parou a terra. E quando os americanos, eles começaram a fazer cálculos, irmãos, para levar o foguete na Lua, eles fizeram um cálculo de todo o tempo, né, já vivido. Isso é possível através de computadores. Irmão, o nosso QI
Imagina, o meu QI deve ser um 40, um 30, eu sou quase burro. E aqui tem gente aqui que tem QI desse tamanhinho, mas esses caras que têm um QI muito elevado, eles são super inteligentes. Então eles foram estudar o tempo já vivido e fazer a contagem do tempo, para poder tirar o foguete aqui da Terra e pousar na Lua em segurança com os astronautas. E nessa soma do tempo, feito através de computadores, tá? Tem um negócio que a gente fala, um programa muito bem elaborado, fazendo a contagem do tempo. Eles sempre faltava quase um dia na contagem do tempo. Chegava ali para fazer a contagem do tempo, ficava faltando aquele espaço de tempo. E aí alguém disse, olha, na Bíblia tem uma passagem que diz que um homem chamado Josué orou e o sol ficou parado por quase um dia inteiro. E aí fizeram a contagem, contando esse tempo em que a Bíblia diz que o sol ficou parado devido à oração de Josué. Mas feita essa contagem, ainda faltava 40 minutos. E aí foram para a Bíblia. E aí descobriram que um homem chamado Ezequias, ele orou e disse, Senhor, se é verdade o que o Senhor está falando comigo, eu quero que o sol retroceda 10 graus atrás. E lá vem Deus e diz, é para fazer a terra voltar? Eu faço. Deus deu uma marcha ré na terra e a terra retrocedeu 10 graus, equivalente a 40 minutos de tempo, meus irmãos. Os cientistas, juntando o tempo de Josué e o tempo de Ezequias, fizeram a contagem e as datas, o tempo se fechou, o foguete saiu ali dos Estados Unidos, pousou na Lua, a missão foi um sucesso, meus irmãos. Querido, a ciência e a Bíblia caminham de mão dada. Sabia disso, meus irmãos? A ciência e a Bíblia caminham de mão dada. Às vezes, irmão, as pessoas que mal sabem escrever querem contrariar a Bíblia, sendo que a ciência, que tem homens de QI elevado, andam de mão dada com a Bíblia. Às vezes pessoas que mal sabem escrever o nome querem contrariar a Bíblia, meus irmãos. Leia a Bíblia com fé e Deus vai falar com você, e você vai ver que essa palavra é a palavra de Deus. Essa palavra é a palavra de Deus, meus irmãos. Aí vem aquele papo, papel aceita tudo. Ah, que é isso, irmão? A Bíblia hoje é papel, mas não era papel antes. Os irmãos sabem disso? É tão fácil, né? Tem gente que acha que Deus é de ontem. Meu irmão, Deus é de toda a eternidade. Você está pensando que Deus nasceu na tua geração, é? Tem gente muito enganada com Deus. O João na ilha de Patmos, ele viu Jesus. E ele viu Jesus diferente daquele que ele conheceu andando em Nazaré. João na ilha de Patmos viu Jesus, mas diferente daquele Jesus de Cafarnaum, daquele Jesus de Betânia e daqueles lugares ali. Como é que João viu Jesus ali na ilha de Patmos? João viu que Jesus tinha cabelos brancos. João viu que Jesus tinha olhos como chamas de fogo. João viu que os pés de Jesus eram brilhantes como um latão que depois que passa pela fornalha de fogo, brilha, reluz muito. E João viu que Jesus trazia um cinto de ouro sobre os seus lombos. E a Bíblia Sagrada explica essa visão de João. Os cabelos brancos falam da eternidade de Deus. O salmista diz de eternidade, em eternidade tu és Deus. Os olhos de Jesus como chamas de fogo falam da capacidade de juízo que Deus tem. O homem vê o que está fora, mas Deus vê o que o homem tem dentro do coração. Louvado seja Deus. E os pés reluzentes como latão passado pela fornalha, significa que formosos são os pés daqueles que anunciam a paz e que proclamam a salvação de Deus, meus irmãos. Glória a Deus, é esse o Cristo que vai descer. É esse o Cristo que vai arrebatar a igreja. O Cristo que vem nos buscar não é aquele que vem com uma coroa de espinhos e com uma cana na mão, mas o Cristo que vem nos buscar é esse de cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, pés reluzentes como latão passado pela fornalha ardente, e ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai para o reino dos céus que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E quem está esperando este dia, levante a sua mão e glorifique a Deus aqui nesta noite.
Isso, glorifica o nome do Senhor aqui nesta noite. E pandalamastia, oricalabachanda, e calabachanda lamanai. Isso, vai glorificando, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós estaremos esperando por Ele aqui naquele dia. Quem espera por Jesus, diga glória a Deus. Quem espera por Jesus, diga amém, Jesus. Irmão, eu tenho pena das pessoas que não leem a Bíblia. Eu estava falando com uma pessoa agora à tarde, eu disse, olha, o tempo que você tem aí, você já devia ter lido a Bíblia pelo menos uma vez inteira. É que eu não entendo. Ninguém entende. Mas se lê uma vez, lê outra vez, e pedir para Deus ensinar, Deus ensina. Como é que quando você foi para a escola, não entendia matemática, mas aprendeu matemática, não entendia ciências, mas aprendeu ciências, não entendia geografia, aprendeu geografia, não sabia o português, aprendeu a escrever e a falar o português, aí quando chega as coisas de Deus, não entendo, vai se humilhar para Deus te ensinar, o Espírito Santo, Ele revela a palavra de Deus para você, louvado seja Deus. Então tem que ter interesse. Às vezes escuta uma notícia e não entende, aí escuta de novo. Fica lá ouvindo 3, 4 vezes o mesmo vídeo. Não entendi, peraí. Eu não entendi ainda. Não entendeu a Bíblia? Lê de novo. Tu acha que eu entendo toda a Bíblia? Também não entendo. Eu teria dó de mim se eu dissesse que eu entendo a Bíblia inteira. Se eu viver 1000 anos, eu ainda não vou entender toda a Bíblia. Existem coisas aqui na Bíblia que eu não consigo entender, que eu não faço a menor ideia. Mas o que eu não entendo, eu creio. Não estou entendendo, mas eu acredito, é a palavra de Deus. Quem sabe um dia eu entenda. Eu tenho 34 anos de fé, muita coisa eu não entendia. Com o passar dos tempos eu fui entendendo. E cada dia que passa eu vou aprendendo uma coisa nova. Deus vai me tocando, Deus vai me ensinando uma coisa nova. Querido, nós estamos sempre cavocando, e quem cavoca vai achando coisa nova sempre, meus irmãos. Você tem que procurar as coisas e tentar conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão... Irmão, você tem que ter prazer na Bíblia. Amém, meus irmãos? Você tem que gostar mais da Bíblia do que você gosta de churrasco. Você tem que gostar mais da Bíblia do que você gosta de pizza. Você tem que gostar mais da Bíblia do que você gosta de namorar. Você tem que gostar mais da Bíblia do que você gosta do teu carro. Você tem que amar essa palavra. Amém, meus irmãos? O salmista diz, as tuas palavras, a minha boca são como mel. Sim ou não, meus irmãos? E aí vem um crente e diz, eu não entendo, eu não gosto. Rapaz do céu, você tem que amar a palavra de Deus. É tão gostoso ler a Bíblia. Senhor, eu estou lendo aqui, não entendi nada, mas eu vou ler de novo. Vem, Espírito Santo, me dá uma visão aqui, Senhor, me dá um entendimento aqui e tal, ilumina a minha mente, né? E Deus vai iluminar a tua mente. Vai para o quarto, ora, vai para a sala, ora. Põe lá um fundo musical gostoso lá e fica lendo a Bíblia, né? Examina a palavra, meu irmão. Tem gente que lê, mas não examina. Ler é uma coisa, examinar é outra. Deus quer falar conosco. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Bata as palmas forte para Jesus. Isso, bem forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar. Se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso. Se tu me amas de todo o coração, aceita Jesus Cristo. Vai abalar quando Jesus vier.